Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para dar um recado muito rápido antes da gente começar o nosso curso, principalmente para a galera que está assistindo esse conteúdo pelo YouTube. Esse aqui é um conteúdo oferecido gratuitamente pela plataforma Realizare, uma plataforma que hoje conta com mais de 150 cursos ofertados de forma gratuita, pessoal, onde a emissão do certificado ela é opcional. Beleza? Mas eu acho muito importante que vocês façam a emissão desses certificados, uma vez que eles valem em todo o território nacional como horas complementares e qualificação profissional. Ainda além disso, eles ainda ajudam a plataforma a continuar se mantendo e oferecendo inúmeros conteúdos de alta qualidade de maneira gratuita aqui para vocês. Tá certo? Então, se você está assistindo pelo YouTube, acesse agora o link desse curso aqui na descrição do vídeo e faça a sua inscrição e emita o seu certificado. Beleza? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Nomenclatura Zoológica e Descrição de Novas Espécies da plataforma Realizare. Meu nome é João Vitor, sou aluno de doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente trabalho com taxonomia sistemática de parasitos. Hoje eu gostaria de trazer para vocês um pouco do meu conhecimento para tentar passar um pouco de quão fundamental e quão importante essa área é, pessoal. Aqui nós temos algumas sugestões da plataforma para que vocês aproveitem o material da melhor maneira possível, tá certo? E eu gostaria muito ainda de reforçar que vocês, por favor, deem uma analisada primeiro na apostila para depois recorrer às videoaulas, porque a tentativa aqui é não repetir o conteúdo da apostila e sim trazer novas abordagens e novos conceitos aqui para vocês, ok? Isso vai ficar mais evidente mais à frente nas nossas aulas, mas por enquanto nós vamos aqui recapitular um pouco do conteúdo que a gente precisa saber antes de começar a falar sobre nomenclatura, tá certo? Bom, gente, por que é importante vocês estarem aqui prestando atenção e estudando sobre esse assunto? Por que esse curso é importante? Primeiro de tudo, porque hoje a academia enfrenta uma escassez muito grande de taxonomistas e sistematas, ok? Então, falar sobre sistemática, a nomenclatura é um aspecto da sistemática, é fundamental para que a gente possa cativar novos profissionais, que talvez alguns de vocês se sintam tão interessados pela área que se interessem em trabalhar, em se especializar nisso, seria muito importante. É uma área muito fundamental da ciência básica que está, infelizmente, caindo no esquecimento e cada vez menos a gente vê profissionais se dedicando especificamente a isso. Da mesma maneira, a gente acaba vendo que essa escassez de profissionais ela leva a uma carência muito grande do ensino no curso de graduação. Cada vez menos a gente fala sobre nomenclatura nos cursos de graduação e cada vez menos os alunos aplicam esses conceitos em seus trabalhos acadêmicos. Então, se cada aluno, se cada pessoa decidir escrever o nome de uma espécie de uma forma diferente, a gente perde completamente a estabilidade e a universalidade desses nomes, que é um princípio fundamental da nomenclatura. A gente já viveu uma época muito complicada na ciência, onde não haviam essas regras e era um caos completo para se trabalhar com espécies. Então, essas regras vêm justamente para estabilizar isso e a gente precisa recuperar a importância de se estudar esse assunto, ok? Da mesma forma, pessoal, eu gosto muito de dizer que é uma área importante, inclusive, para a conservação e preservação da biodiversidade, porque a gente cada vez menos descreve, cada vez menos pessoas dedicadas a descrever novas espécies, e a gente só consegue preservar e conservar aquilo que a gente conhece. Se uma espécie não é conhecida pela ciência, ela não é estudada e a gente não tem nenhuma ferramenta para intervir nas ações que o homem causa sobre ela, correto? Vamos começar então, gente, na parte introdutória do nosso curso, falando um pouco sobre como é bonita a diversidade e quão exuberante ela é, para que a gente cada vez mais dê valor a esse tipo de assunto e cada vez mais se sinta influenciado a considerar a diversidade como o fator chave da nossa sobrevivência no planeta. Então, primeiro de tudo, o que é diversidade, gente? A diversidade ela é um conceito multifacetado onde a gente pode comportar toda e qualquer variação que o ambiente natural possui em relação à quantidade de espécies, as características que essas espécies têm entre elas e entre si, ok? Entre as diferentes interações que essas espécies têm com elas e com o meio ambiente, entre a variação de genes que cada espécie, de conjunto de genes que cada espécie possui, que passa adiante. Portanto, a diversidade ela possui inúmeras faces e isso é fundamental a gente ter em mente para o que a gente vai estudar a seguir. Tranquilo?
Ah, João, mas então como que essa diversidade apareceu no planeta? Essa diversidade que a gente conhece hoje, essa pequena parcela, né, porque vale lembrar que mais de 90% de toda a biodiversidade que já pisou nesse planeta, hoje em dia já está extinta. A gente conhece apenas 1% dessa diversidade. Então, toda essa variância de características ela é resultado de um intenso e longo processo seletivo imposto pelo meio ambiente, pelas condições do ambiente, de maneira estocástica. O que significa isso? Algo estocástico é algo que é aleatório dentro de um número limitado de possibilidades. Eu não vou me aprofundar porque esse é um assunto que vai para uma área filosófica muito mais aprofundada, mas é importante comentar sobre isso porque muitas pessoas costumam dizer que evolução ela é aleatória. Ela é aleatória dentro de um número limitado de possibilidades, tá certo? Vamos falar então um pouco mais sobre esse processo seletivo do ambiente natural? Bom, há muito e muito tempo atrás, lá na Inglaterra, um jovem naturalista chamado Charles Darwin, filho de um pai militar muito conservador, muito religioso, Darwin no início da sua carreira também era muito conservador, ele é convidado a sair numa expedição em um navio chamado HMS Beagle e para fazer estudos naturalísticos, que naquela época estavam muito em alta esse debate sobre evolução, fixismo, né? Que é a ideia de que o fixismo é uma ideia que as espécies já chegaram ao planeta exatamente como elas são hoje, elas não mudam, são imutáveis. E esse era um assunto que estava em desconstrução na época. Lamarck foi um pesquisador muito importante para começar a aplicar um conceito de variância entre as espécies, embora o conceito que Lamarck aplicou depois a gente descobre que ele não é exatamente o que acontece, mas ele foi fundamental para contribuir para isso. E Darwin, nesse esforço de estudar mais sobre a evolução das espécies, ele sai numa expedição ao redor do mundo no HMS Beagle, passando inclusive no Brasil 2 vezes. Então, Darwin coleta muito material, envia esse material para a Inglaterra e quando ele volta ele estuda muitos desses materiais, tanto de animais vivos até hoje quanto de registros fósseis. E então Darwin propõe uma ideia muito interessante, chamada de seleção natural. Darwin diz que, na verdade, a variação das espécies ela não é exercitada pelos indivíduos, como Lamarck falava. Na verdade, as variações elas já existem naturalmente nas espécies. Elas são, ele na época não sabia disso, mas elas são resultados de processos de mutação, de recombinação gênica, de cruzamentos. Eles são resultado disso. Essas diferentes combinações geram variações dentro de uma mesma espécie. Se você tem dúvidas sobre isso, é só você pensar como você é muito diferente de pessoas da sua linhagem, como seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, sua irmã. Ok? Essas variações são naturais no ambiente. O que acontece é, em certo momento, o ambiente, na verdade a todo momento, o ambiente está impondo pressões seletivas para que então essas adaptações que os indivíduos já têm naturalmente, elas acabem sendo selecionadas. Então, que tipo de pressão é essa? A quantidade limitada de alimento, a quantidade limitada de parceiros para se reproduzir, de espaço para se viver, de água para beber e etc. Okay? Então essas inúmeras pressões seletivas vão a todo momento selecionando aqueles indivíduos que, para cada pressãozinha, estão mais adaptados. Vale lembrar que em evolução, gente, não existe bom ou ruim, melhor ou melhor. As adaptações elas são vantajosas para aquele caso em específico. Para outro, elas podem ser completamente deletérias e levar à extinção da espécie. Então a gente analisa caso a caso sem fazer juízo de valor, por favor. Ok? Darwin publica essa ideia obviamente é completamente rejeitada de início. Então, gradativamente, Darwin, indo nos encontros de naturalistas, né, ele propriamente não gostava de ir, ele mandava seus pupilos, né, que chamavam antigamente de os bulldogs de Darwin, que eram pessoas que concordavam com ele e iam para debater, porque Darwin era completamente impaciente. A gente vê muito isso no livro A Viagem do Beagle, que é o diário de bordo de Darwin. Você vê como Darwin é impaciente e estressado em debater esse tipo de assunto. Então, Darwin, muito mais à frente na sua carreira, publica a sua principal obra, que é A Origem das Espécies. Nesse livro, após muitos anos de debate, de coleção de evidências, de análises, tanto ele como compilando trabalhos de diversos outros autores, Darwin publica o seu livro que se torna, então, talvez um dos principais axiomas da biologia hoje, que é A Origem das Espécies. Ah, mas então Darwin foi quem pensou sozinho nessa ideia? Não.
Os conceitos evolutivos, pessoal, de muito e muito tempo, eles já vêm sendo debatidos por vários pesquisadores. Inclusive, Darwin toma um susto quando ele recebe uma carta de um pesquisador americano chamado Alfred Wallace. Esse cara manda uma carta perguntando: eu queria sua opinião sobre esse assunto. Eu pensei nisso, nisso e nisso, nessa ideia sobre a evolução dos indivíduos, e era perfeitamente a ideia de Darwin. Darwin fica com medo de começar a publicar os seus artigos porque ele tem medo de ser acusado de plágio. Para resolver isso, tanto Darwin quanto Wallace, em conjunto, publicam uma carta na Sociedade de Naturalistas da Inglaterra, juntamente os dois, né, afirmando que os dois estavam pensando nessas ideias, expondo os seus ideais para demonstrar para a academia que ambos chegaram à mesma conclusão ao mesmo tempo. Só que quem ganha notoriedade é Darwin. Alguns dizem que porque Darwin era um aristocrata, outros dizem que é porque ele conseguiu compilar de maneira melhor e mais completa as informações. Eu também não vou fazer juízo de valor sobre isso, deixo aí a cargo de vocês. E aqui nós temos um exemplo de como essas pressões acontecem, pessoal, no ambiente natural. No continente europeu, não vou me recordar o país agora, você tinha uma espécie de mariposa onde existia uma variação intraespecífica natural, né, que algumas mariposas eram brancas e outras eram escuras. E isso, né, considerando que a vegetação, a casca das árvores costumava ter uma cor clara, as mariposas de cor clara acabavam se disfarçando melhor ali, acabavam se camuflando melhor dos predadores e, portanto, sendo menos predada. Os predadores acabavam tendo uma preferência pelas escuras porque eram aquelas que eles conseguiam ver e conseguiam comer. Entretanto, ocorre a Revolução Industrial e a gente passa a utilizar, na Europa, combustíveis fósseis, principalmente carvão mineral, como forma de produzir energia. O que ocorreu? As chaminés das indústrias liberavam uma quantidade absurda de fuligem ao redor da floresta. Essa fuligem cobria a casca das árvores, que antigamente era branca, e então passa a ficar mais escurecida. Dessa forma, inverte-se a pressão seletiva que estava acontecendo sobre as mariposas. Aquelas mariposas escuras passam a se camuflar de maneira mais eficaz, enquanto as brancas passam a ser mais predadas. Esse é um grande exemplo de pressão seletiva na árvore branca sem fuligem do ambiente natural e na árvore escura com fuligem, uma pressão seletiva que o homem interferiu, uma pressão antrópica. Perfeito? E ainda coloquei aqui para vocês uma imagem de um personagem. Quem gosta do Incrível Mundo de Gumball com certeza conhece esse peixinho com pernas aí chamado Darwin. Dizem, né, pela internet que o nome Darwin tem a ver com o pesquisador Charles Darwin, que faria todo sentido, porque nós sabemos hoje que, graças a estudos de evolução, que provavelmente nosso ancestral mais antigo ele era um peixe que saiu da água e se adaptou ao ambiente terrestre, né? A gente tem vários fósseis hoje que corroboram essa ideia, e você ter um peixe com pernas faz muito sentido chamar ele de Darwin, mas isso é só uma suposição. Mas então, João, dizem por aí que a ideia de Darwin é só uma teoria, não tem comprovação, né? Infelizmente, gente, a gente está muito mal acostumado no senso comum à ideia de teoria e prática, onde teoria é aquilo que está no livro, aquilo que está no papel, o plano, e a prática é o que acontece de fato no mundo real. Em ciência não é assim que funciona. Uma teoria científica, gente, ela é um conjunto de hipóteses que possui muitas evidências e corroboram essas hipóteses em conjunto para um mesmo objetivo. O que eu quero dizer com isso? Uma teoria científica ela é constantemente testada por trabalhos acadêmicos e constantemente corroborada por esses trabalhos acadêmicos. Por mais que você queira falsear essa ideia, cada tentativa que você tem de falsear apenas corrobora como essa ideia é um fato. Portanto, eu afirmo para vocês com certeza. A teoria sintética da evolução ela é um fato corroborado por inúmeras evidências hoje. Mas o que é a teoria sintética da evolução? Não era a seleção natural? Seleção natural é uma das formas com que as espécies evoluem no ambiente natural. Okay? Isso a gente chama de darwinismo, é uma ideia que Darwin propôs. Só que Darwin não tinha conhecimento sobre genética e hereditariedade, por exemplo. Isso só foi ser publicado depois, por Mendel. Okay? Então, hoje, compilando as ideias de Darwin com o conhecimento que nós temos hoje, adaptando as ideias de Darwin ao que a gente tem hoje de tecnologia, a gente tem a teoria sintética da evolução. A gente sabe que as espécies têm essa seleção no ambiente natural. Essa seleção de características, né, como as espécies se reproduzem, elas são passadas adiante através dos genes dos indivíduos. E então, caso sejam adaptações vantajosas, elas são fixadas naquela população ao longo de milhares e milhões de anos. Não vamos pensar, mais uma vez, em evolução
como se fosse um episódio de Pokémon, que um Pokémonzinho, ele fica forte, ele evolui e se torna outro mais forte. Não é assim que funciona. A evolução, ela funciona como se fosse um ramo de uma árvore, uma raiz de uma árvore. Cada vez mais você tem nós que vão saindo e levando a lados diferentes. Ela não é linear e muito menos ela acontece em um período curto de tempo. Ela demora milhares e milhões de anos para ocorrer. Então, vamos pensar em evolução da maneira mais parcimoniosa possível. Bom, a gente está falando um monte de espécie, espécie aqui, espécie ali, variação de espécie. O que é uma espécie? Vocês podem estar se perguntando. E a resposta é muito simples, a gente não sabe até hoje. A gente tem alguns conceitos que são definidos para que a gente possa melhor estudar, mas não existe um conceito errado de espécie. Ok? Eu vou apresentar 3 aqui que talvez sejam úteis para o nosso material, mas novamente sem fazer juízo de valor entre eles. A gente não vai escolher um e nem bater um martelo sobre o que a gente vai usar aqui. Nosso material, pessoal, para a gente não faz diferença o conceito de espécie. Faz diferença que você entenda que a espécie é a menor unidade no ambiente natural. Tranquilo? A menor unidade taxonômica do ambiente natural. O conceito biológico de espécie, ele afirma para a gente que uma espécie é um conjunto de indivíduos naturais que se reproduz de maneira isolada de outros indivíduos e produz uma prole fértil, produz um filhote que também vai conseguir se reproduzir, tá bom? Já um conceito ecológico diz que é um conjunto de indivíduos que ocupam um nicho ecológico específico que mais nenhuma outra espécie ocupa. E, portanto, dessa maneira evoluem de forma independente dessas outras. E, por fim, o conceito evolutivo vai afirmar para nós que essa é uma linhagem única de indivíduos que descende de um mesmo ancestral recente e apresenta tendências evolutivas independentes. Ok? Então, o conceito biológico se reproduzem de forma isolada, produzindo uma prole fértil. Ecológico ocupa um nicho único que mais ninguém ocupa e evolui de maneira independente. E evolutivo vem de uma linhagem de um ancestral comum, recente comum, e, portanto, apresentam tendências e trajetórias evolutivas únicas e independentes. E só para reforçar como é complicado, se a gente reparar a quantidade de diferenças morfológicas, fisiológicas, comportamentais em raças de gatos e cachorros, acho que cachorro principalmente, que já sofreram um processo de seleção artificial tão intenso, que são tão diferentes hoje, e ainda assim todos eles são pertencentes à mesma espécie. A gente cria o conceito de raça para a gente conseguir distinguir, né, entre padrões dentro dessa grande variação, mas em geral é um conceito absolutamente subjetivo. Todos eles pertencem à mesma espécie, apesar de serem muito diferentes entre si, gente. Bom, e agora entramos então na sistemática biológica. A sistemática biológica ela é uma área de estudo da biodiversidade e que vai se dividir em 3 sub-áreas diferentes. A primeira delas é a taxonomia. E aqui, infelizmente, a gente costuma errar muito esse conceito. A gente acha que taxonomia é sistemática, quando na verdade ela é uma sub-área. A taxonomia, gente, ela é o estudo analítico e descritivo da biodiversidade. Vocês vão entender mais para frente e a gente vai retornar nesse conceito. Mas é pela taxonomia que o profissional ele vai coletar evidências morfológicas, genéticas, fisiológicas, ecológicas para poder utilizar em estudos de sistemática. A classificação é o simples ato, é a simples área organizacional, e ela é hierárquica, da biodiversidade. Ou seja, através de um estudo analítico e descritivo taxonômico, que a gente viu agora, a gente consegue organizar os indivíduos, tentar ao menos organizar os indivíduos em caixinhas, em grupos, de acordo com a sua afinidade. Pode ser essa afinidade morfológica ou evolutiva. A gente tem diferentes escolas e a apostila aborda isso de maneira melhor. E por que eu falei que é hierárquica? Percebam aqui na hierarquia taxonômica. Quanto mais amplo o grupo, maior a quantidade de indivíduos que ele comporta. E quanto mais a gente desce aqui na nossa hierarquia, mais específico fica esse grupo. Ou seja, mais limitado de características em comum que aqueles indivíduos ali possuem, ele fica. Então a gente tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ah, mas é só isso? Não. A gente tem ainda aqui espécie, subespécie, subgênero, a gente tem tribos, subfamília, superfamília, subordem, superordem. Isso daí varia muito conforme o grupo que você está estudando, mas esses aqui são os fundamentais, sendo a espécie a menor unidade de classificação. Perfeito? E para que essa classificação funcione, é muito simples. A gente tem que associar nomes a esses grupos.
Você imagina se a gente não tivesse um nome para definir os animais que possuem exoesqueleto, o corpo todo segmentado, formando unidades, né, corporais chamadas de tagma. Nossa, mas o que você acabou de falar? O que é isso? Artrópodes, pessoal. Esses são artrópodes. Só que a gente só sabe que são esses grupos de animais porque a gente fixou o nome artrópoda a esse conjunto de caracteres. Perfeito? Então, essa é a nomenclatura. Ela serve para fixar nomes a esses grupos organizacionais que são resultados do estudo taxonômico. Então, ela serve para a gente identificar, associar, padronizar e estabilizar esses nomes. A gente diz, né, que esse rapaz aqui, garboso, o Carolus Linneu, né, ele é o pai da nomenclatura, embora a nomenclatura preceda muito o Linneu, mas ele foi talvez um dos primeiros pesquisadores a de fato gerar uma organização, uma padronização robusta para a nomenclatura. A gente vai falar mais dele, e no material de vocês conta com um personagem muito interessante, que é o Linneuzinho. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, porque eu achei bem interessante. Bom, a gente vai falar mais do Linneu mais à frente. Gente, por hoje é só. Essa é a nossa primeira aula. Eu espero muito que vocês tenham conseguido assimilar esse primeiro conhecimento introdutório. Na próxima aula a gente vai seguir. Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em me mandar um e-mail ou deixar para a plataforma dúvida e eu ficarei muito feliz de responder as dúvidas de vocês, tá certo? Bom, então pessoal, até a próxima aula.